e o que acontece? O direct estava cheio de mensagem do mesmo tema. Desde que eu comecei o canal, eu vejo que quando tem isso, quando acontece isso, é porque há um interesse dentro do assunto, tá? Antes de mais nada, rapaziada, quando surge bom dia, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, com participação aqui da galera da Roxinha, ou seja, quando eu tô gravando esse vídeo tem uma galera aqui ao vivo junto comigo, simultâneo. Se você é novo aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e a tua opinião é livre aqui durante a gravação, durante o assunto, tá? Pra gente começar hoje, rapaziada, vamos primeiro aqui no off-topic, que é sobre isso aqui, ó. Entenda como o Palmeiras adaptou os primeiros reforços para a temporada 23, que são os moleques da base, né? O Luigi fez aquele gol contra o Flamengo e deu uma impressão que ele voltou para a categoria de base, quase como uma punição. Mas aí, né, o GE Palmeiras aqui, né, bem palmeirense, explicou pra gente como que funciona esse processo. Nada mais, nada menos é um processo, tá? O grupo de apoio instituído pela comissão de Abel faz com que atletas da base treinem na academia enquanto seguem atuando pelo sub-20. Mas eu vou fazer um contraponto, tá? Para mim estava muito claro que o Luigi ele pudesse ser uma opção depois daquele gol, tá? Mas aí é com a comissão, né? Se de repente a gente de um lado vê que ele pode ser uma opção e a comissão vê que não passa ainda de um jogador sub-20, aí quem somos nós, né, rapaziada? Então, assim, a próxima temporada tem previsão de 200 milhões em contratações. Eu ainda estou em dúvida se vai chegar, mesmo com essa previsão. Lembrando que essa previsão é do Palmeiras, não tem a ver com o Leila Pereira nem com o Savério Orlandi, tá? O Palmeiras tem uma previsão de investimento de 200 milhões em contratações. Então isso daí não é a Leila Pereira que está colocando dinheiro, tampouco o Savério. Ele mesmo explicou isso e é bem isso mesmo, tá? Então vamos começar aqui, rapaziada, trocando uma ideia, explicando o porquê do vídeo, tá? A gente vai primeiro colocar aqui uma declaração. Eu vou colocar para vocês verem aqui da onde vem, tá? Vem do podcast do Denilson, através da página aqui, tá? Deixa eu mostrar aí para vocês, do Parmeira Mil Grau, tá? Desculpa aí a transição, ó. Deixa eu colocar de novo, desculpa que eu cortei. Vem a partir da página do Parmeira Mil Grau. Só que aqui a gente vai ficar só com a sonora, porque infelizmente o podcast do Denilson, muitas vezes que você usa um trechinho, ele dá aquele flag no YouTube e esse flag infelizmente atrapalha o canal, onde a gente só está pegando uma referência e trazendo o assunto para vocês. Mas por que eu estou trazendo? Porque desde que eu comecei o canal, quando vem muita solicitação de um assunto, é porque esse assunto ele está querendo ser debatido, tá, por vocês. Ou seja, muita solicitação da mesma coisa. Enquanto a gente estava na live ontem, apareceu algumas pessoas falando e é complicado, vou dizer assim. Eu primeiro vou colocar a fala do Lucha, mas quando uma autoridade fala, ou seja, quem que é uma autoridade do futebol? São os treinadores, né? Uma coisa que a gente já falou milhares de vezes. Só que a gente fala, a gente não é uma autoridade no assunto, a gente é um torcedor. Eu sou um torcedor assim como vocês que me acompanham, ou seja, eu não sou treinador e não sou uma autoridade no tema. Só que eu já falei várias vezes que o Endrick ia chegar na Europa e ia jogar aberto. O Abel demorou para ver isso e depois colocou ele aberto. O Estevão vai chegar na Europa, ele vai ser colocado aberto, mas eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Nenhuma dúvida que ele vai ser colocado também como um camisa 10. Ele vai ser testado assim. Inclusive a referência do Messi, né? Na época que ele foi lançado, o Messi queria jogar igual o Ronaldinho Gaúcho, né? E depois foi sendo adaptado algumas questões para o Messi atingir o potencial máximo dele. E eu acho que isso vai ser feito com o Estevão. O Matheus fala, sinceramente, essa crítica do JP Sampaio serve muito mais ao futebol moderno do que ao Abel, diferente de algumas pessoas estão achando o inverso. Pois é, mas assim, a gente estava tendo um bate-papo aqui ontem, o Matheus. Eu não sei o quanto você segue aqui, mas assim, aqui a gente estava tendo um bate-papo ontem, trazido, se eu não me engano, pelo Rodrigues, ou se não foi pelo Rodrigues, foi pelo Will. Eu não lembro quem trouxe aqui. Se você se tiver aqui na live, fala, ó, fui eu, porque eu não lembro quem foi. Mas foi um dos que mais acompanha aqui, falou, Fernando, você viu que na Europa estão usando mais dois atacantes, estão tirando os pontas? Pois bem, o Luxemburgo pode não ter feito grandes trabalhos nos últimos anos, mas é uma referência no assunto sim quando o assunto é futebol. Tá? A gente pode falar várias adaptações que o Lucha fez e que deram muito resultado, como até a do Zé Rafael que começou com ele. Até a do Rony começou com o Lucha. Então assim, quem fala assim, quem enche a boca para falar que o Abel colocou o Rony de 9 e que ele... Não, começou com o Lucha, mas é que a desinformação é muito grande, né?
O Zé Rafael, como um volante, começou com o Lucha. O Lucha também fez outras adaptações não tão assim inteligentes como o Scarpa de lateral esquerdo. No entanto, o Versucci achava que ele podia ser lateral esquerdo e o Atlético aí usou ele às vezes também como um ala, né, como lateral esquerdo. Então teve adaptações positivas, teve adaptações negativas, como por exemplo, teve uma vez que o Lucha abriu o Veiga e o Abel cansa de fazer isso. Inclusive a gente ganhou um clássico assim, né? Trazendo um jogador por dentro, se eu não me engano, o Dudu foi trazendo um pouco mais por dentro, o Veiga abriu um pouco mais. Só que assim, quando o Lucha fazia algumas coisas, por ser o treinador, entre aspas, ultrapassado, né? Que todo mundo fala que ele é ultrapassado, era uma coisa. Quando o Abel faz e dá resultado, é outra. Então o Abel acho que poderia sim escutar o João Paulo. Vamos escutar o que o João disse e faz muito sentido para o nosso debate diário sobre contratações, tá? Esse vídeo aqui ele pode ser encarado como uma extensão de vídeos de mercado da bola que a gente está fazendo e trazendo aí alguns nomes especulados, né, de jogadores que podem voltar para o Brasil, jogadores que podem atuar aí na temporada 25 pelo Palmeiras. Então vamos escutar, os créditos ficam ao podcast do Denilson, tá? Vamos lá. E hoje na base a gente tá quase que proibido pegar esse melhor jogador e botar lá no canto. Eu quero que ele pegue mais na bola. E aí, às vezes, para proteger ele, porque ele dribla e erra, o treinador quer botar ele no canto. E aí você vai na Argentina para pegar esse 10. Baixinho, driblador que chega na área. Isso. O Isso. Botafogo pagou agora maior O venda da Almada. história Almada. do maior compra da história do Brasil. O Arrascaeta, né? Arrascaeta. Uruguaio. né? A gente pega esses jogadores e coloca do lado. Aí eu proibi lá agora. Fiz, ó, O Luiz esse- Guilherme, o Luiz Guilherme chegou a jogar. Escutaram? Ele disse que ele proibiu. Olha que importante isso. É importantíssimo, cara. Essa autonomia pro profissional. Nisso aqui eu tenho que encher a boca para falar parabéns ao Palmeiras. Não interfira nisso. Deixa que o futebol fale por si, né? Que os grandes entendedores falam por si. E eu gostei muito de um comentário que eu vi aqui que eu quero trazer para vocês, tá? De uma seguidora do Parmeira Mil Grau. Um pouquinho de beirada, né? Não, e o próprio Estevão. Estevão é 10. Então. Na final do Brasileiro Sub-17, você vai lembrar, 2 anos atrás, foi 3-0 contra o São Paulo, 3 gols dele, de 10. Sim. Então, às vezes, a gente, pra proteger ele e se proteger, a gente. Gostaria de fazer também um pequeno comentário. O Giovani, quando jogou na base, ele era ponta. Mas eu via muita liberdade pro Giovani atuar por dentro também, tá? Inclusive naquele jogo contra o Santos, na Copinha. A gente coloca esses jogadores lá nos cantos. Só que aí a gente vai atrás na Argentina, vai atrás no Uruguai. Então, hoje lá no Palmeiras, tem 5 ou 6 jogadores que eu falei. Esses só jogam se jogar por dentro. Olha. Por quê? Não, porque a gente vai fazer ele aqui. Então E tem esse- É o pensamento do Guardiola, pessoal. Quem, por exemplo, falar assim, tá falando besteira, não sei o quê, meu amigo, questione-se, tá? Esse aqui é o pensamento do Guardiola, cara. Que tá através do João Paulo na nossa base. Ele não está errado. Ele não está errado. Esse jogador tá em falta também. tá muito Esse em falta. jogador tá em porque falta aí também. depois você que Esse aqui foi o corte do João, tá? Então a gente ficou com essa sonora. Eu queria ler o comentário dessa seguidora aqui, tá? Quero mostrar pra vocês aí. Vamos ler junto, ver se faz sentido, né? A Miriam Lima 94, tá? Um abraço pra Miriam aí. Ela disse assim: aí sobe pro profissional e o técnico coloca ele de ponta pregado na linha lateral. Olha só. Olha só. Tendo que voltar pra marcar atacante adversário, quando não o lateral. Porque o lateral que era pra fazer isso não consegue fazer porque é velho. É porque o nosso 23 não pode sair do time, mesmo não jogando bem. Perfeito comentário da Miriam, no meu ponto de vista. Comentário futebolístico, que respira futebol, pra mim, perfeito. Perfeito. Sobe pro profissional, as ideias que você tem na base, elas ficam turvas, né? Cara, o Lucha também colocou aqui uma questão através do Charla Podcast, tá? Interessantíssima pra gente debater. Estevão de 10, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. Vamos imaginar o Estevão de 10, o Veiga de 8, o Aníbal de 5, o Felipe Anderson aberto de um lado, o Dudu aberto do outro e o Lopes na frente. Não dá pra jogar assim. O Estevão fica com liberdade de atuação. O Felipe vem fazer o que faz o Estevão.
A gente perde o Richard Rios e a gente acha que o Veiga não pode fazer o que o Rios faz em campo. Eu diria que pode e faria melhor. E você pode fazer adaptações nesse jogo. Para o Felipe de vez em quando fazer a função do Veiga, o Veiga ter a liberdade para subir e o Estevão deslocar. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. E você coloca o Giai na lateral direita para dar sustentação defensiva. Não dá para fazer isso? Vocês realmente acham que não dá para ser o time Aníbal, Veiga, e em determinados momentos, vai ter times mais difíceis que a gente vai enfrentar, a gente pode pensar numa adaptação. Aníbal e Veiga, Estevão e Felipe, Dudu, Giai e lá na frente o Lopes. Não dá. É impossível o Abel fazer isso. Adaptações no time onde o Estevão tem liberdade e de vez em quando você traz o Felipe por dentro, abre o Estevão, durante uma dinâmica de jogo você traz até o Felipe como 8, libera o Veiga. Não dá. Realmente não deve dar. Realmente deve ser muito complexo fazer isso que eu tô falando assim. Deve ser impossível. Impossível fazer isso. E o que o Lucha fala aqui, eu tenho um pouco assim de uma percepção de que quando o Lucha fala algumas coisas, uma galera leva sempre na piada. Mas tem gente que dá essa moral, tá? E porque entende de futebol. Uma coisa... Desculpa que meu monitor apagou aqui, rapaziada. Parou a live aí em algum momento? Desculpa, tá? Mas ele apagou aqui sem mais nem menos. Uma coisa é você não gostar dos trabalhos que o Lucha realizou e etc. Tá? Mas a outra coisa é a gente ter a noção quando o profissional fala um negócio legal e produtivo e quando ele não fala nada com nada. E dessa vez, mais uma vez... Eu vou chamar ele de rei das adaptações, porque ele adaptou jogadores em toda a sua trajetória no futebol de forma exemplar. Dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, inclusive, o Zé Rafael, de segundo volante, foi o Lucha. O pensamento de ter o Rony mais como referência começa com o Lucha, só que se criou uma coisa que o Abel inventou isso, e é mentira, tem publicações que provam isso que eu tô falando. Ah, pelo amor de Deus, Paranaense, eu tô falando que você não entende o que tá rolando aqui. Eu não tô pedindo... eu vou só explicar... rapaziada, pedir o like de quem tá no YouTube. Paranaense, eu dediquei uma mensagem pra você antes da gente começar a gravação. Você precisa estar mais nos nossos debates pra você não achar, por exemplo, que quando eu mostro o Lucha aqui, eu tô querendo o Lucha no lugar do Abel. Eu tô trazendo uma fala do treinador, entendeu? Cola mais pras lives aqui que você vai entender como funciona aqui. Não estou... Só pra deixar claro, porque de repente ele tá achando isso, muita gente pode estar achando o mesmo. Não estou pedindo Lucha no Palmeiras. É a fala do Lucha, prestem atenção. Abel, a gente bota, cara. Abel do Palmeiras, aqui, ó, dá um jeito de botar o Estevão pra dentro. Toma porra. Boa, Lucha, boa. Eu tive de você falar isso. É um 10, né, cara? Ele é muito talento pra ficar do lado do campo dando drible ali, cara. Ele vai fazer drible e vai botar os caras na cara do gol. É muito talento que eu acho assim, cara, meu Deus do céu. Mas o Abel tem um jeito dele de botar. De repente o Dorival. E o jogador joga demais, ali pelo lado do campo, tá certo? Se é o que eles entendem pro futebol hoje, mas eu não desperdiçaria um jogador daquele, sendo o cara que vai sair pra direita, pra esquerda, solto, podendo dar drible, podendo fazer o que ele quiser. Faça o que você achar que tem que fazer. Tá certo? Não, aquele moleque joga muita bola, cara. É uma das coisas que eu... Aí vai fazer associação aqui, direta ao João Paulo Sampaio. Aí, galera, é o seguinte, eu tenho uma percepção também que essas coisas não são à toa, tá? Por mais que o Lucha venha e fala, não, admiro muito o Abel. Todos nós admiramos o Abel. Tá? Agora, vocês admiram todas as ideias do Abel? Eu não. Eu definitivamente não. Vocês eu não sei, tá? Mas eu definitivamente não admiro. Acho, inclusive, um treinador com ideias muito parecidas com o Felipão. E que quando eu fazia os contrapontos do Felipão, eu me vejo anos depois fazendo os mesmos contrapontos ao Abel, praticamente iguais, a diferença está na idade, mas os contrapontos futebolísticos são os mesmos. E o Estevão pode sim ser um 10. E, inclusive, eu não sei, eu não tenho certeza se no Chelsea vai ser, eu não entendo do time do Chelsea. Mas, tá? Se ele chega hoje no Real Madrid, faria um esforço sim para ele ser o 10. Tem um jogador que é muito limitado perto do Estevão.
Não tô falando que ele é limitado, ele, que decidiu Champions pro Real. O Rodrigo. Se tiver alguém aqui nessa live para falar que o Rodrigo joga mais que o Estevão, questione-se. Ele não joga mais que o Estevão. Ele não vai jogar mais que o Estevão. E o Rodrigo, no Real Madrid, ele já foi adaptado em várias funções. Aberto, atacante, meia. Até agora, a gente só teve o Estevão alocado à direita com uma desculpa que não dá para usar o Felipe lá, o Dudu aqui, e vira uma muleta, uma desculpa. Quando você pega um jogador igual o Estevão, você consegue trazer ele para dentro, você abre o Felipe Anderson de um lado, abre o Dudu do outro, ou então se a gente tivesse aí outro ponta melhor, você abria outro ponta melhor pela esquerda, você resolveu o problema do time. Só que a gente fica nessa desculpa que tem que ter 2 homens no meio de campo e não tem. É só você pegar o Felipe e fazer ele recompor como um 8. Então ele fecha corredor, recompõe como um 8. O Veiga, quando o Felipe tiver recompondo como um 8 e o Abel quiser que o Veiga participe como um elemento surpresa, você solta o Veiga e abre o Estevão. Isso tudo dentro de uma dinâmica de jogo. Só que, cara, infelizmente tem gente que acha que é impossível fazer isso. Esse aqui foi um pedido de vários seguidores, tá? Vários mesmo. Só hoje aqui tomando café da manhã, acabei de tomar o café aqui, eu sempre pego as mensagens da página e teve muita solicitação pra gente comentar sobre isso. E aqui tá a minha, tá? Não sei como não comentaram antes. E sim, o Abel prefere se escorar numa muleta como ele disse na coletiva, ó, eu não abro o Felipe pelo lado direito porque a gente tem o melhor jogador do Brasil ali. Ué, ele era um 10 na base, pessoal. Então por que você não trabalha variações? O Endrick só foi trabalhado ali depois de muita crítica. Aí ele fala, talvez alguém tenha razão, deixa eu ver. Aí o Endrick decide um campeonato brasileiro pra gente. Decide o campeonato brasileiro pra gente. Não é impossível jogar com o volante. Inclusive a 4-1-4-1 te entrega essa possibilidade. Você tem um volante e você pode trabalhar essas variações. Então o Estevão sendo trazido por dentro, um jogador fazendo a dele, tá? Vai ter gente que vai falar assim, mas isso aconteceu no último jogo. Galera, pode estar sendo trabalhado isso? Vou dar o benefício da dúvida que pode. E é o que deveria estar sendo feito. Então eu vou colocar o benefício que pode estar sendo trabalhado, mas deveria estar sendo trabalhado. Pois bem, deixa a sua opinião aqui, essa aqui é a opinião da galera que está aqui comigo no ao vivo. Deixa seu like no vídeo se curtiu. E também, se você enxerga que o Estevão pode ser um grande camisa 10 e não só um ponta. Ou se você realmente, olha, nessa eu tô com o Abel, eu prefiro ele como ponta do jeito que ele está jogando. Não gostaria de trocar ele de posição. Eu acho que vale muito a tentativa de abrir o Felipe, Estevão por dentro. E essa dinâmica faz com que os jogadores não tenham aí um posicionamento fixo, preso. Esse aqui é só aqui, esse aqui é só aqui, esse aqui é só aqui e esse aqui é só aqui. A partir do momento que você dá liberdade para o Richard Rios atuar, você consegue fazer isso com outros jogadores, né? E o Rios, por exemplo, é um cara de difícil recomposição, né? Você vê que ele é ruim nisso aí. Para recompor ele é ruim. Em determinados momentos da partida ele se arrasta na recomposição. Pois bem, queria saber a opinião de vocês. Deixa o like e outra. A gente viu o Zé Rafael perdendo gol lá na frente porque não é ele, né? Que é para pisar ali, não é mesmo? Entenderam? Então se você dá essa liberdade para os seus homens que vêm de trás, eu acho que há como trabalhar essas variações, tá? E eu concordo com você, Paranaense, que o Rios pode ser um MD, né? Muito mais um MD do que um MC, como ele é no Palmeiras, né? Ou um MLG, um meia de ligação pela direita. Eu acho ele que é muito mais um MD, um meia direita ofensivo, né? Do que um volante, tá? Comenta o que vocês acham, tá, rapaziada? Tamo junto.